Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 9 de dezembro do ano da graça de 2021. Já está recuperado do feriado? Bom, não esqueça que a semana ainda não terminou, ok? Estamos quase na sexta-feira, mas ainda não terminou. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer só um reminder, e esse tem a ver com o facto de este canal ter uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando for ao site fazer compras, já sabe que escrever lá na saída, no checkout, Camilo, no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Bom, sem mais delongas, vamos para a edição de hoje. E vamos começar por onde? Olha, uma coisa que não está aí na agenda, ou melhor, que não está aí na lista, mas tem a ver com o que se passou ontem. Como você vê, apesar do número de apoiantes da equipa do Dinamo ucraniana que veio a Lisboa jogar com o Benfica, apesar do número reduzido de apoiantes, ontem conseguimos ter uma cena à Far West, na zona do Estádio da Luz, que é confrontos entre adeptos, que acabou com violência, que acabou com a Polícia de Segurança Pública a ter de disparar tiros para o ar para poder dispersar e poder acabar com aquela batalha campal que se verificava ali. Ora, isto só mostra uma coisa, todo o cuidado é pouco a lidar com energúmenos. A coisa ontem podia ter dado para o torto. Eu, sinceramente, só posso fazer isto, a atuação da polícia ontem. Sentimos todos mais seguros. Bom, agora sim, pontos que estão aqui na agenda. A Alemanha tem novo governo. E a pergunta que se põe cada vez que na Alemanha há um novo governo é: o que é que podemos esperar dele? Bom, há uma resposta que eu gostava de dar imediatamente. Não se pode esperar dele o que muita gente em Portugal pensa que pode esperar dele. O que é que isto quer dizer? Embora o governo, a liderança do governo seja socialista, porque o SPD na Alemanha é socialista, isto não quer dizer que nós vamos entrar numa fase de baldas em matéria orçamental, mas também em matéria monetária. Até porque os liberais estão com a pasta das finanças. E o senhor, o responsável do partido, o presidente do Partido Liberal, é uma pessoa que já fez uma série de avisos já na navegação, nomeadamente a um assunto muito caro ao governo português, que é a história de não pensem que nós vamos continuar com o relaxo de regras orçamentais que vigorou nos últimos 2 anos por causa da pandemia. O que é que isto quer dizer? Que vamos voltar à forma como a política orçamental estava formulada ante a pandemia? Não. Mas também não significa que vamos entrar numa fase do isto é só borga agora, deixem andar, gastem a tripa forra. E você vai ver isso nos próximos meses. Quanto ao resto, não tenhamos ilusões. Entre o SPD e a CDU, em certas matérias, olha, política monetária, política externa, política de segurança, não há diferenças significativas. Portanto, a esse nível não vale a pena sonharmos que vai haver ou uma deriva para a esquerda ou que a Alemanha vai ter um comprometimento, desculpe lá, menor com a União Europeia, porque isso não vai acontecer. Aí há um consenso muitíssimo grande na sociedade alemã e, portanto, nessa matéria não vai haver alterações. Bom, ponto seguinte, o BCE, assim, Banco Central Europeu, diz agora que, eu vou citar, ok? A inflação, aspas, vai durar mais do que o esperado. Bem, vamos lá ver se a gente percebe isto. Há poucas semanas, tudo quanto era bicho careta no Banco Central Europeu dizia isto é short-lived, portanto, temporário, e até avançavam datas. A senhora Christine Lagarde e outras pessoas no BCE foram muito parcos em declarações a dizer que no início de 2022 iríamos ter uma inversão da subida de preços. Isto é, que a inflação começaria a baixar. A linguagem e o tipo de declaração que começou a ser feita já é diferente. Repare neste pormenor, vai durar mais do que o esperado. Só uma perguntinha, onde é que Vossa Excelência se perderam no raciocínio nos últimos meses para fazerem as declarações que andavam a fazer? Bom, esta brincadeira ainda pode correr pior do que estas pessoas estão a dizer. Eu até tinha mais um ponto para acrescentar aqui, que são umas declarações de uma das pessoas com mais seniority
com mais peso dentro do BCE. É a senhora Schnabel. Mas sobre isso iremos falar amanhã. Tem a ver com o facto do BCE estar a inundar o mercado com o dinheiro e a subida dos preços de ativos. Sobre isso falaremos amanhã. O mesmo BCE diz que o novo banco só pode contabilizar as chamadas de capital depois dos pagamentos serem feitos pelas autoridades, nomeadamente pelo Fundo de Resolução. Ora, nada mais certo, não é? Porque, olha, pegue no último pormenor. Por exemplo, o Fundo de Resolução não quis transferir para o novo banco 122 milhões de euros. O novo banco recorreu, eu acho que o novo banco tinha direito, já lhe disse aqui, mas ganhou na Justiça. O Fundo de Resolução ganhou na Justiça. Vamos ver o que é que acontece depois, se há recursos ou não. Mas uma coisa é certa. Repare, não se pode contabilizar numa instituição aquilo que ainda não entrou. Depois, isto afeta o cálculo dos rácios que as instituições têm. Para um banco isto é crucial. Portanto, parece-me uma norma certíssima. Ponto seguinte. A vacinação de crianças não só vai avançar, como vai começar top-down. Ou seja, dos 11 anos progressivamente para os 5. Como lhe disse aqui várias vezes ao longo das últimas semanas, o assunto é polémico, vai continuar a ser polémico, vamos ter mesmo especialistas e médicos a dizerem uma coisa e vamos ter outros a dizer outra. Isto vai dificultar o consenso na sociedade e a forma como olhamos para a vacinação das crianças, mas há uma medida muito importante reclamada nas últimas 24 horas ou 48 horas por dois partidos, a Iniciativa Liberal e o PST. Iniciativa que só pode ser aplaudida. Porquê? Porque estes dois partidos pedem que o Governo divulgue os pareceres de que se socorreu para tomar a decisão nesta matéria. Não me parece, aliás, não parece, parece-me a coisa mais acertada que há, porque a sociedade civil, num ponto, sobretudo num ponto tão polémico, tem o direito de saber quais são os fundamentos científicos que levam as autoridades, neste caso a Direção-Geral de Saúde, a tomar uma decisão sobre esta matéria. Não quer dizer que eu esteja contra isto, quer dizer é que é bom que nós tenhamos acesso a isso para podermos fazer o julgamento depois de analisar o assunto. E porquê é que eu digo isto? Porque eu não sei se você tem visto, nós pesquisamos muito mal em Portugal. E é pena, porque hoje em dia temos informação ao toque não é de uma página, temos informação ao toque de um dedinho nos terminais táteis, mas também o clique de um rato. Se você for ver, os artigos têm saído em algumas publicações da especialidade, como por exemplo The Lancet e outras publicações também muito reputadas na área da medicina e da saúde, ficamos com os cabelos em pé. Porque às vezes lemos ali coisas muito diferentes do que aquilo que as autoridades e mesmo alguns especialistas dizem. E, portanto, não é mau que nós conheçamos, tenhamos acesso aos pareceres e às questões científicas que dão acesso ou que motivam estas decisões. Vamos ver o que é que o Governo vai fazer. Último ponto do período de ordem do dia. Eu li ontem, já não me lembro onde é que foi, declarações do Presidente da Anacom sobre a TDT. A TDT, como sabe, é a televisão digital terrestre. Ou seja, aliás, a revolução começou aqui há uns poucos anos e tem havido até uma maior disponibilização de certos canais na TDT, porque é livre. Em vez de se fazer a transmissão nas frequências que fazia antigamente, passou a fazer-se em frequências diferentes e até o acesso à televisão tornou-se mais fácil. O que é que o Dr. João Cadete Matos diz? Que já recomendou ao Governo que, pelo menos, aliás, não é pelo menos, que a TDT seja disponibilizada pelos operadores de cabo, mas de borla. E diz até que em certas zonas do país, até com este esforço de cabelagem do país, que zonas onde há má cobertura, isto devia ser uma preocupação. Há uma pergunta que eu tenho para fazer. Então, e o Dr. Cadete Matos não quer recomendar um cabaz de Natal grátis para todos os portugueses? Não quer recomendar outros serviços também grátis? Eu não sei se ele já percebeu, mas isto tem um custo. Esta brincadeira, que é o regulador que diz coisas com esta, entre aspas, leviandade, é uma coisa, sinceramente, que me surpreende cada vez mais. Bom, ponto seguinte. Eduardo Cabrita.
soubemos antes de ontem que, primeiro, não vai ser deputado, candidato a deputado na próxima legislatura. Mas soubemos, entretanto, que pediu a sua reintegração como deputado nesta legislatura, que está a terminar, que terminou agora com a dissolução da Assembleia da República, e eu fiquei estupefacto com isto, como qualquer cidadão. Então, o que é que leva o Dr. Eduardo Cabrita, quando a Assembleia da República já foi dissolvida, e depois de pedir a demissão do Governo, pedir a sua reintegração como deputado? Não percebi, confesso. Mas, de repente, veio-me à cabeça o seguinte: bom, se calhar tem a ver com o ordenado de deputado. Fiz 2 ou 3 chamadas a pessoas que eu conheço que já foram deputados e perguntei: mas espera aí, isto não termina agora com a dissolução da Assembleia da República? Parece que não. Ou seja, os deputados continuam a receber até à tomada de posse dos próximos deputados, da próxima Assembleia. Ora, se isto for assim, significa que pelo menos são mais uns 3 ordenadozinhos nesta função. Eu não quero fazer nem acusações, nem tirar aqui ilações precipitadas. Mas há uma coisa que me faz pensar, que é: terá sido esta a razão que levou o Dr. Eduardo Cabrita a pedir a sua reintegração como deputado? Bem, eu sei que o ordenado deputado não é assim uma coisa por aí adiante, mas com aquelas ajudinhas todas, 3 ordenadozinhos, se calhar, compõem o orçamento familiar. Digo eu, não sei. Espero que não tenha sido esta a razão, mas também espero que a comunicação social, um dia destes, quando apanhar Eduardo Cabrita, lhe faça esta pergunta, para nós tentarmos perceber qual foi a motivação por parte de uma decisão tão estranha. Bom, faites la liaison. Número 1. Assuntos de hoje, agenda de hoje, propriamente dita. Eu tenho uma pergunta para Rui Rio, Presidente do PSD. E esta pergunta era para ter feito ontem, não cheguei a fazer. O Dr. Rui Rio, como Presidente do PSD, se ganhar as próximas eleições, e não as ganhar com maioria absoluta, porque não as vai ganhar, em minha opinião, mas vamos a factos. Se ganhar, sem maioria absoluta, vai aceitar ministros do PS no Governo? Bom, o Dr. Rui Rio, como Presidente do PSD, se perder as próximas eleições, ficar em segundo, perdendo, fica em segundo, e se o Dr. António Costa fizer o Governo, vai reivindicar ministros do PSD no Governo do Dr. António Costa? Esta pergunta é de crucial importância para quem vota à direita. Para mim, é uma resposta fundamental, sem a qual eu não olharei para o PSD da mesma maneira. E eu vou explicar porquê. Eu não quero blocos centrais à mid-80s, a 1983, 85. Mário Soares, Primeiro-Ministro, Carlos Mota Pinto, Vice-Primeiro-Ministro. Não quero. Não faz sentido, a sociedade portuguesa não precisa disso. O que eu admito, como cidadão, é apoios parlamentares a governo, do PSD ao PS ou do PS ao PSD. É o máximo que estou disposto a aceitar. Portanto, nas próximas eleições, eu espero que o Dr. Rui Rio não seja tão parco nas explicações como foi Paulo Rangel em relação ao que queria fazer de solução para o país. Aliás, acho que foi uma das razões pelas quais Paulo Rangel perdeu a corrida no PSD. Os eleitores não gostam de gente que esconde o jogo. E eu estou a alertar isto aos nossos espectadores, porque este jogo é crucial. Eu quero saber se aquilo é um straight flush, se é um póquer de ases, se o que é. Ora, isto tem que ser divulgado antes das eleições, para nós podermos formular um juízo e tomar uma decisão em consciência. Há uma coisa que eu vou dizer: eu nunca votarei no PSD. Se o PSD aceitar ter ministros no governo do PS, ou se aceitar que haja ministros do PS no governo do PSD. E vou explicar porquê. Porque o Partido Socialista desgraçou o país nos últimos 6 anos. Desperdiçou o país, desperdiçou as condições fantásticas externas e internas para nos pôr a crescer durante os últimos 6 anos. Ora, isto para mim é uma estratégia perdedora. Portanto, eu não posso aceitar que o PSD durma com a gente que tem que ser penalizada pela má governação dos últimos 6 anos.
E eu não posso aceitar isto num governo PSD ou o PSD envolvido com esta gente, até porque alguns dos ministros vão continuar, num governo do Partido Socialista. Portanto, esta pergunta eu espero que o Dr. Rui Rio responda nas próximas semanas. Senão, automaticamente o meu voto está fora do PSD. Ponto seguinte. E mesmo assim vamos ver. Ok? Mesmo que ele responda a isto, vamos ver. Eu quero ver a campanha eleitoral do PSD e as promessas e os factos que vão estar envolvidos no programa do PSD. Bom, terceiro ponto. Eu estava a ver o Público de hoje e tem aqui uma história muito interessante e muito boa mesmo. Aliás, parabéns ao Público e já vou explicar porquê. A manchete do Público é isto que você vê aqui. Tem dois assuntos muito importantes. A saúde, que é o reforço de verbas para o Serviço Social de Saúde, e tem aqui uma historinha com um título muito pequeno, que é uma pena, que tem a ver com pensões. E então, diz o seguinte, desculpe lá, deixa-me só recorrer. Bom, pensões, pedidos de reformas vão crescer 25% em 2023. E é uma entrevista muito interessante, deixe-me só pegar aqui, ao Dr. Armindo Silva, que até agora que é ex-diretor na Comissão Europeia na área do emprego e da proteção social. A entrevista é muito boa, eu não o consegui ler ainda, comecei a ler ligeiramente, vou reservar uma análise mais detalhada para amanhã, mas o que é que ele diz aqui? Como a idade de reforma vai baixar, porque a esperança de vida baixou, Portugal tem um sistema muito bom criado em 2007, que é estabelecer uma relação entre a esperança de vida e o número de anos que nós precisamos trabalhar para nos reformarmos. Ora, como você sabe, nas últimas 2 semanas ficou claro que, com a pandemia, esta idade da reforma vai baixar. Porquê? Porque a esperança de vida baixou. Ora bem, o Dr. Armindo Silva faz uma previsão. Diz assim, como esta esperança de vida baixou e a idade da reforma também baixou, nós vamos ter um aumento dos pedidos de novas reformas. E que ele calcula que é de 25%. Está a ver a dimensão do fenómeno? 25% de aumento. Bom, primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diz que em 2023, ou melhor, no ano seguinte, provavelmente por efeito matemático, também se vai manter esta tendência de redução da esperança de vida. Ora, o que é que isto significa? Que provavelmente também nós iremos ter um crescimento do pedido de pensões. Bom, ora, isto leva-nos para outra dimensão, que é qual é o impacto que isto vai ter? Ele diz que ainda não sabe, nós de facto ainda não sabemos, até porque a Segurança Social ainda não nos divulga, o que é uma coisa inacreditável, dados suficientes para começarmos a fazer certos cálculos. Mas há uma coisa que me preocupa no meio disto tudo, que eu não posso afirmar neste momento que é inevitável, mas que nos deve preocupar, que é a pressão que isto vai ter sobre o sistema de segurança social, nomeadamente sobre o sistema de pensões. Porque, como vocês já sabem, nós estamos a ter pouca gente a entrar e estamos a ter muita gente a sair. Ou seja, muita gente a receber e pouca gente a contribuir. Bom, este é o primeiro ponto. Não há respostas definitivas para isto, mas uma outra pergunta, que aqui na entrevista, para mim é das perguntas mais interessantes que eu tenho feito aos especialistas nos últimos meses, que é o seguinte. Como você sabe, a esmagadora maioria das mortes provocadas pela pandemia aqui, em Espanha, em Itália, em geral nos países europeus, tem sido de população envelhecida, com várias comorbilidades e, portanto, pessoas que tinham um peso muito grande como custo, e estamos a falar aqui apenas matematicamente falando, tanto no sistema de pensões como no sistema de saúde. Ora, qual é que vai ser esse impacto? Para nós é importante perceber isto. E esta pergunta, muito inteligentemente, é feita na entrevista que o Público faz ao Dr. Armindo Silva. Bom, não tem resposta. E não tem resposta porquê? Porque nós não temos ainda informação disponível suficiente para pensar nisto. Ora, mas era importante. O que a mim me faz impressão é perceber que nós estamos no final de 2021 e nós não temos, por parte das autoridades, estatísticas fiáveis e confiáveis sobre esta matéria. Seja no INE, seja no próprio Ministério da Segurança Social. Portanto, estas perguntas vão carecer de mais informação que nós esperemos que se torne disponível nos próximos meses, porque é muito importante para percebermos o impacto que isto vai ter no sistema de pensões e também no sistema de saúde. Bom, e já agora, por falar em sistema de saúde, o próprio Público diz, como você viu, que o SNS vai ter um reforço de 745 milhões de euros. Ora bem,
Destes 745, diz-nos o público, 630 milhões está canalizado para hospitais e esta injeção, esta dotação, serve para saldar pagamentos em atraso, ou seja, reduzir dívida, naturalmente, dívida a fornecedores, e aumentar a capacidade de resposta face à Covid-19. Bom, você hoje vai ouvir, e se calhar vai ouvir nos debates, já não vai haver debates quinzenais, a Assembleia foi dissolvida, mas com muita probabilidade, da próxima vez que os jornalistas estenderem o microfone à Sra. Ministra da Saúde, você vai ouvir a mesma verborreia de sempre. Investimos no SNS, gastamos mais no SNS e não sei das quantas. Bem, esta história vai servir para propaganda. Isto, para mim, é exatamente o contrário. E porquê? Porque isto significa mau planeamento e má orçamentação. Se há coisa que existe sistematicamente nos orçamentos do Ministério da Saúde é suborçamentação, com receios, muitas vezes, do impacto orçamental. E depois chega-se ao final do ano, veja os relatórios do Conselho de Finanças Públicas e você tem o Governo, o Ministério das Finanças, a fazer reforço de dotação em relação ao orçamento do Ministério da Saúde. Isso significa mau planeamento e má orçamentação. E mais, como você deve calcular, com muita probabilidade isto vai manter-se nos próximos tempos, porque não existe só, porque não é só um problema de suborçamentação, mas é um problema de falta de planeamento e de reformas na saúde. Portanto, isto significa o quê? Que você tem a saúde mal gerida em Portugal. Não há aqui planeamento nenhum a 2 ou 3 anos. Há a correr atrás do prejuízo. Falta enfermeiros, contrata enfermeiros, falta médicos, contrata médicos, olha, gastou-se mais ali, toma lá o reforço de verbas, isto não é nada. Nós não estamos a repensar todo o edifício, que é o edifício do SNS e que mudou profundamente, cuja realidade mudou profundamente nas últimas 2 décadas. Bom, ponto seguinte, como é que estamos de tempo? Deves ter uma vergonha já, mas já passámos coisas. Mas enfim, eu vou deixar aqui a história da IFASEC, que era uma história que eu já queria contar ontem, fiquei sem tempo, e vou passar diretamente para a entrevista, vou falar nisso amanhã, vou passar para a entrevista da Sra. Ministra da Justiça, ontem na RTP, ao meu colega Vítor Gonçalves. O Vítor colocou uma pergunta muito interessante para mim, a pergunta da semana à Sra. Ministra da Justiça. Como é que uma estratégia anti-corrupção leva 6 anos a montar? A Ministra chutou para canto. A pergunta está muito bem feita. Como é que a Sra. Ministra e como é que o Ministério da Justiça andou 6 anos a cozinhar uma reforma da Justiça que só apareceu agora? E mais, essa reforma da Justiça está totalmente coxa. Ela não responde, não convence ninguém na resposta. A segunda pergunta foi quando Vítor Gonçalves pediu à Sra. Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, para comentar as declarações do diretor do DCA, porque nós falámos aqui. O Dr. Albano, que dizia que o Departamento não tem meios para fazer investigação. A resposta foi, eu não quero comentar declarações do Sr. Procurador. Bom, isto é deplorável, lamentável. Com a argumentação de que eu não quero comentar declarações do Procurador, nós estamos com um problema, que é, então, mas quem é que responde pela Justiça? Não é a Sra. Ministra? Quem é que responde pelos meios? Não é a Sra. Justiça? Bom, e você percebe a seguir na conversa com ela, porque ela admite dificuldades orçamentais. Aleluia! Praise the Lord! Então, é este o problema. Perguntinha. Não tem sido o Governo e o Dr. António Costa que há 6 anos para cá diz que acabou a austeridade e há dinheiro para tudo. Então, espera aí. A Sra. Ministra da Justiça reconheceu ontem que havia problemas orçamentais. Estamos distraídos, certo? Já agora, a Sra. Ministra pediu autorização ao Dr. António Costa para fazer isto. Ele provavelmente não vai gostar. Segundo ponto. Terceiro ponto. A Sra. Ministra reconheceu ontem que o caso do Procurador José Guerra levou-a a pedir a demissão e que essa demissão não foi aceita pelo Dr. António Costa. Bom, nós só temos que agradecer a honestidade da Sra. Ministra a dizer isto, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer para ela, a senhora, que é o seguinte, porquê é que ela não insistiu na demissão? O Primeiro-Ministro não a aceitou? Azar dele. Aquele caso é tão grave, aquela história é tão feia, aquilo é tão desprestigiante para o Governo, que Francisca Van Dunen não devia ter recuado no pedido de demissão. A Sra. Ministra devia ter mantido o pedido de demissão. O que nós já sabemos, como você sabe, é que António Costa não gosta de maneira nenhuma, nem de demitir ministros, nem de ter saídas de ministros. Bom, a verdade é que é isto, é a descredibilização do Estado. Aconteceu com Francisca Van Dunen, aconteceu com outros ministros e aconteceu
com o senhor Ministro da Administração Interna, que dava pelo nome de Eduardo Cabrita. Isto é desprestigiar o Estado. Como eu lhe disse ontem, no caso de Cabrita só saiu quando a Justiça se meteu pelo meio. Isto é deplorável. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer a Vossas Excelências, quero pedir às pessoas que estão a ver e outras que vão ver também aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.